Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz esteja em cada coração. E nessa noite eu quero te convidar a louvar o Senhor, já desde agora. Então, juntos vamos exaltar o rochedo de nossa salvação, o nosso Deus, e cantar que Ele é digno de glória e de todos os louvores que nós cantaremos aqui. Esteja conosco e vamos exaltar juntos ao nome do Senhor. Deus, o único digno de glória, de toda a honra, de tudo que nós somos, de tudo que nós fazemos. E por isso que a Ele nós cantamos, e por isso que a Ele nós exaltamos, porque Ele é grande e maravilhoso.
sem dúvida. Amém, Senhor. O Senhor é santo, Deus. O Senhor é soberano, Pai. És o único digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Nós a Ti rendemos, ó Deus. Graças a Ti, Pai. Só o Senhor é soberano, só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus. See
precisamos de mais do Senhor. Nós precisamos estar mais cheios do Senhor, ó Deus. Enche-nos com o fogo do Teu Santo Espírito, ó Deus. Mas não da correção, sim da unção, sim da graça, Deus. Possamos estar mais cheios de Ti, Deus. Possamos ser mais vivos do Senhor, ó Pai. Mais cheios do Senhor, ó Pai. Esvazios de nós mesmos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós ansiamos, ó Pai, por mais de Ti. Que possamos ser mais cheios do Senhor, ó Deus, para honrar, glorificar o Teu santo nome, ó Deus, com fervor no coração, sabendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é o Rei das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode nesse momento louvar o Senhor juntamente com o nosso Ministério de Louvor, e certamente as letras desses cânticos exaltaram o nome do Senhor e trouxe consolo, trouxe esperança, trouxe expectativa aos nossos corações. Nós estamos no mês da família e, como é comum em nossa igreja, todo mês de maio nós contamos com a participação dos nossos colegas, pastores, que têm se prontificado a participar conosco, trazendo a palavra do Senhor, trazendo a ministração. Nessa noite nós teremos a ministração do reverendo Leandro Dornelas, pastor da primeira igreja presbiteriana de Sete Lagoas. Por circunstâncias pessoais lá, ele não pôde estar presente aqui gravando o vídeo, mas ele gravou lá na igreja e enviou para nós, e nós vamos agora assistir a sua pregação. Isso é bom porque essa metodologia, essa tecnologia nos possibilita, mesmo o nosso irmão não podendo estar aqui conosco, nós vamos poder ouvi-lo, a mensagem que Deus certamente já tinha colocado em seu coração para transmitir para mim e para você nessa noite. Então, antes de nós passarmos então a ministração da palavra, eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar, e na sequência então você vai ouvir a mensagem do Senhor com o nosso querido irmão, o pastor Leandro Dornelas, pastor da primeira igreja presbiteriana de Sete Lagoas. Então feche os seus olhos, se você puder, e vamos orar nesse momento. Senhor, nós te agradecemos por esse privilégio que nós temos de louvar o Senhor. Isso é obra da tua graça sobre as nossas vidas, quando o Senhor nos resgatou em Cristo Jesus e nos concedeu o privilégio de poder proclamar as maravilhas do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, ó Deus, por essas letras inspiradoras que aqui podemos entoar nesse momento de culto, quando o nosso Ministério de Louvor pode nos conduzir nesta proclamação dos atributos do Senhor, dos feitos do Senhor em favor do teu povo. Nós queremos te agradecer o privilégio de poder estudar a tua palavra. E agora, quando mais uma noite de domingo o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir a mensagem do Senhor, nós pedimos ao Senhor que nos dê um coração quebrantado, uma alma sedenta na presença do Senhor nesse momento, para ouvirmos aquilo que o Senhor já preparou para falar a cada um de nós. Desde já, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê uma disposição inabalável, inegociável, inadiável de colocar em prática a tua palavra em nossas vidas. Queremos agradecer ao Senhor pela vida do nosso querido irmão reverendo Leandro Dornelas, companheiro de batalhas e lutas nessa caminhada pastoral, ministerial, que prontamente, embora não podendo estar aqui conosco fisicamente, mas se dispôs a gravar na sua igreja uma mensagem e enviar para que nós pudéssemos continuar cultuando o Senhor. Que o Senhor continue abençoando o teu servo, sustentando ele o seu ministério, a sua família, e que a mensagem de hoje, verdadeiramente, ainda que seja gravada, mas o Senhor possa usar, Deus, a instrumentalidade do teu servo para falar de maneira poderosa aos nossos corações, e que a palavra do Senhor, mais uma vez, traga consolo, esperança, confiança no Senhor. Ó Deus amado, porque a maior prova do teu amor para conosco foi o Senhor ter enviado Jesus Cristo, o teu único Filho, para morrer na cruz do Calvário por nós, para nos dar a salvação, nos
nos dará vida eterna. E é no nome dele, Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós oramos e agradecemos nesse momento. Amém e amém. Graça e paz, querida Igreja Presbiteriana do bairro Flora Mar, mês de maio, mês da família. Quero agradecer pelo convite, pelo privilégio de poder trazer a palavra do Senhor para o coração de vocês, nesse mês que nós chamamos de mês da família. Espero que a família de vocês esteja nesse tempo de pandemia, de isolamento social, aproveitando a oportunidade de crescer mais na palavra do Senhor, como família física, como família nuclear, mas quero também desejar a essa família espiritual que se reúne nesse bairro de Flora Mar, que essa família ela também cresça cada vez mais na presença de Deus. Obrigado mais uma vez pelo privilégio de poder compartilhar aquilo que tem falado muito no meu coração. O tema família, que queria trabalhar com vocês sobre esse tema e gostaria de fazer a leitura no livro de Jó, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Jó 1 ao 5. A palavra de Deus diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Assim o fazia Jó continuamente. Vamos orar? Deus, graças te damos pelo privilégio de podermos viver em família. Queremos te agradecer por cada família da Igreja Presbiteriana do Flora Mar. Oro para que o Senhor as fortaleça, que o Senhor as encoraje, que o Senhor as abençoe e que a paz que excede todo entendimento venha reinar no coração de cada membro, de cada família, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu gostaria de falar um pouco a respeito da família de Jó e não sobre o sofrimento de Jó. Quando nós pensamos nesse personagem bíblico, normalmente nos lembramos do seu sofrimento, da sua angústia, da sua perseverança, da sua paciência, das suas perdas. Quantas perdas que Jó teve. Mas eu gostaria de conversar, de compartilhar com vocês a respeito da família de Jó. Uma família abençoada, uma família diferente, uma família em que nós vemos a graça e a presença do Senhor. E é isso que nós precisamos buscar em Deus. Que a nossa casa seja um lar abençoado, seja uma casa, como diz o salmista no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Que seja uma casa edificada pelo Senhor, em que há a presença do Senhor. Sabemos que as famílias
o conjunto de famílias constitui a igreja. Uma igreja formada por famílias. Uma sociedade é formada por famílias. Consequentemente, quando as famílias estão caminhando bem, a igreja caminha bem. Quando as famílias estão fortalecidas, é uma nação fortalecida. E o que vemos numa família, o que vemos na família de Ló, que são algumas marcas de uma família diferente, uma família abençoada. Em primeiro lugar, é uma família em que há constante união. Queria destacar os versos 4 e 5. O verso 4 diz: seus filhos iam às casas uns dos outros. Nessa família, uma família grande, uma família em que havia 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, havia constante unidade, constante união, com o propósito, obviamente, de buscar a face do Senhor. Uma família abençoada, meus queridos. É uma família em que vemos essa marca de forma nítida. É uma família que, apesar das diferenças, apesar das divergências, é uma família que anda em unidade. E as diferenças revelam a multiforme graça do Senhor. Elas não são para repelir umas pessoas das outras, não. Essas diferenças agregam, essas diferenças fortalecem. A primeira marca que eu observo aqui nessa família abençoadíssima é que era uma família que vivia em constante união. Observe a igreja do Senhor. Observe o que diz o salmista no Salmo 133, que diz: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E o salmista diz que nessa unidade o Senhor, ele manifesta a vida e a bênção. A igreja primitiva, em Atos 2, 42 a 47, diz que uma das perseveranças dessa igreja é que essa igreja perseverava na comunhão. Queria pensar no seu lar também, na sua casa. A unidade dentro do seu lar, a unidade na família, a unidade com os filhos, com o cônjuge. Como diz o Salmo 128, os filhos ao redor da mesa. Será que os filhos estão ao redor do celular, ao redor da TV? Ou será que, como família abençoada, os filhos estão ao redor da mesa? É algo que nós precisamos cultivar, é algo que nós precisamos orar. Senhor, me conceda uma família unida, uma família amiga. Senhor, visite a nossa igreja para que possamos desfrutar dessa unidade, que é uma das marcas da igreja do Senhor Jesus. Por isso Paulo usa a metáfora do corpo de Cristo, dizendo que o cabeça é Cristo e nós somos membros uns dos outros. Olha que figura forte que Paulo utiliza. Nós somos os membros, nós somos os pés, as mãos, os olhos, estamos conectados, e o cabeça, aquele que dirige o corpo, é Jesus Cristo. Em primeiro lugar, uma família abençoada é uma família que busca viver em constante, preste atenção nessa palavra, constante, numa contínua unidade, porque o verso 5 diz aqui: assim o fazia Jó continuamente. Claro que aqui está focando a santificação, mas essa família, havia turnos em que os irmãos visitavam as casas uns dos outros, ou seja, havia essa continuidade, havia essa constância. Mas em segundo lugar, além de ser uma família em constante união, é uma família em que havia constante celebração.
diz no verso 4, que seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes. Banquetes. Eles celebravam, eles festejavam, eles se alegravam. Uma família diferente, uma família abençoada pelo Senhor, em que há a presença de Cristo Jesus. É uma família em que há constante celebração. Como anda o seu coração dentro da sua família? Infelizmente, algumas pessoas nesse tempo de intensivo ou intensivão que nós estamos vivendo como família, alguns estão angustiados. Alguns estão querendo voltar desesperadamente para o trabalho, alguns estão querendo voltar desesperadamente para outras tarefas que não, esse momento agora intenso como família. Infelizmente, há pessoas que usam o trabalho, há pessoas que usam os hobbies, as atividades esportivas aí como fuga da família, porque não há alegria. Infelizmente, há muitos filhos que pensam, quando eu atingir a maioridade, chegar aos 18 anos, eu quero sair de casa, quero ter o meu trabalho, porque eu não quero viver mais aqui, porque não há alegria, não há prazer, não há regozijo. Meus queridos, nós precisamos cultivar uma família em que há esse fruto, esse aspecto do fruto do Espírito, que é a alegria. A alegria. Essa família de Jó, a despeito das diferenças que havia entre os irmãos, eles viviam em constante celebração. Eles faziam banquetes. Obviamente, é uma família abastada, mas eu não penso que o problema seja os recursos financeiros. Talvez você pense, eu não consigo fazer um banquete no meu lar, na minha casa, mas o segredo não está no recurso financeiro, mas no coração. É possível celebrarmos com banquetes, mas é possível celebrarmos com coisas simples. Na verdade, é na simplicidade de um coração rendido ao Senhor que nós encontramos esse regozijo e essa alegria. Isso é vital para as famílias, isso é vital, para a igreja, é vital, porque é uma das marcas de Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele agradeceu ao Senhor e se alegrou na presença dos seus discípulos na noite em que ele foi traído. Paulo diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11 e em Filipenses 4:13 ele mostra o segredo. Ele diz: posso tudo naquele que me fortalece. E voltando um pouquinho, em Filipenses 4:4, Paulo fala a respeito da alegria sobre 3 aspectos. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo revela que essa alegria é imperativa. Alegrai-vos. Que essa alegria é ultra circunstancial, sempre, em qualquer situação. E ele mostra o segredo dessa alegria no Senhor Jesus. Sempre quando Paulo fala Senhor, Paulo está se referindo ao Senhor Jesus. Alegrai-vos sempre no Senhor Jesus. Por isso, é urgente que eu e você desenvolvamos essa comunhão com Cristo Jesus, nos aproximemos cada vez mais dele, porque nele nós podemos todas as coisas. Nele nós podemos viver a alegria divina, apesar das decepções, das frustrações, apesar das crises, apesar das dificuldades. Uma alegria em uma família em que Deus se faz presente. É uma família em que há constante união, constante celebração, mas também é uma família em que há constante valorização. No verso 4 diz que além de ir às casas uns dos outros, de fazer banquetes, cada um por sua vez, eles mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Você obviamente sabe disso, que no contexto
do Antigo Testamento e até mesmo no Novo Testamento, né, nos primeiros séculos, a mulher não era valorizada. Quando nascia uma mulher no lar, não havia a mesma alegria ao nascer um menino, um filho. As mulheres não tinham valor. As mulheres não eram tão reconhecidas como os homens. Mas observe que aqui, nesse lar, nessa família, todos tinham o seu valor. Os homens, apesar da cultura, os homens, apesar da época, os irmãos mandavam convidar as suas 3 irmãs, ou seja, todos aqui são importantes, todos aqui têm o seu valor. Uma família em que há a presença do Senhor é uma família em que há constante valorização. Pense no seu relacionamento com o seu cônjuge. Talvez você esteja passando por um momento difícil, e nos momentos difíceis as evidências negativas começam a surgir. Você começa a observar alguns defeitos, e aí você começa a pensar sobre esses defeitos. Mas lembre-se que o início do seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, lá no namoro, foi porque você viu virtudes. É por isso que alguém disse: se nós cuidarmos dos nossos relacionamentos como cuidamos no início, esse relacionamento, ele será duradouro e abençoado. Seu marido tem valor, muitas qualidades. A sua esposa, inúmeras virtudes. Os filhos, talvez você só tenha um filho, mas há famílias em que há mais de um filho. E, infelizmente, quando há mais filhos, há também a comparação. Você começa a observar as virtudes daquele que talvez vai bem na escola, em contrapartida, aquele outro dá tanto trabalho na escola, e você começa a fazer essa comparação. E se não tomarmos cuidado, haverá preferências dentro de casa, haverá Josés dentro de casa, haverá aquele que você desejará dar vestes mais bonitas do que para os outros. Mas eu quero te dizer que talvez esse filho que não vá tão bem na escola, que dá trabalho na escola, esse menino tem virtudes. Talvez seja o filho mais amoroso, o filho mais carinhoso. Observe as virtudes, observe as qualidades e lembre-se que a família é presente do Senhor. Lembre-se que os filhos, como diz o Salmo 127, são herança do Senhor. E se é herança do Senhor, não desperdice essa herança. No mesmo Salmo, Salmo 127, diz que os filhos são galardão do Senhor. Galardão, meu querido, tem a ver com valor, tem a ver com tesouro. Seus filhos, você que tem filhos, você que deseja ter filhos, lembre-se que eles são tesouro, eles são galardão, prêmio. Cuide da melhor maneira possível. Lembre-se que eles têm valor. Lembre-se que a sua família tem valor. Lembre-se que a família é instituição divina. Valorize. Pare de olhar para as outras famílias como a síndrome da grama mais verde. Você começa a observar os filhos dos outros, as outras famílias. Deus te deu essa família para você abençoar, para você orar, para você cuidar, para você regar com graça e com amor. Mas por fim, talvez, no meu ponto de vista, a maior de todas as virtudes, além de ser uma casa em que havia constante união, constante celebração, constante valorização, o verso 5 diz: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos
todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Uma casa em que há a presença do Senhor, uma casa abençoada, é uma casa em que há constante santificação, constante oração, constante meditação. Sabemos que a falta de tempo é uma desculpa, meus queridos, pois quando nós nos atentamos para a vida de Jó, aqui diz que ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Esse homem era um grande empresário, o maior do Oriente. Esse homem tinha inúmeras responsabilidades. Sua casa é enorme. Você já se imaginou numa casa com 10 filhos? Você, irmão, já imaginou tendo 9 outros irmãos? Você, dona de casa, você, querida irmã, 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? É que, apesar de tantas responsabilidades, apesar de tantos compromissos, apesar de uma família tão numerosa, Jó priorizava a santificação dentro do seu lar. Aqui diz que nas primeiras horas do dia, no início do dia, ele se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Santificava o primeiro, ele orava pelo segundo, ele orava pelo terceiro. Ele sabia o valor desse tempo diante do Senhor. Ele apresentava a sua casa diante do Senhor. Ele colocava a sua família aos pés do Senhor. Meus queridos, hoje andamos tão cansados, hoje andamos tão fadigados, hoje, com 1, 2 filhos, já não temos tempo para mais nada. Hoje temos algumas responsabilidades aí fora e isso nos suga a nossa energia, suga o nosso tempo. Eu penso que a razão de Jó conseguir gerenciar tantas coisas, a sua família e os seus funcionários, é porque Jó buscava em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E como diz Jesus, lá em Mateus 6, as outras coisas serão acrescentadas. Hoje invertemos. Hoje nos dedicamos mais às coisas, nos esquecemos da família e colocamos o Senhor de lado. Mas eu quero te dizer que a ordem correta é: ame o Senhor acima de todas as coisas, ame a sua família, ame as pessoas e use as coisas que você tem, que o Senhor coloca nas suas mãos, para abençoar vidas, a começar no seu lar, para abençoar a sua família. Aqui diz que ele ofereceu holocaustos. Sabemos que hoje não há mais a necessidade de oferta de holocaustos, porque Jesus Cristo, ele se entregou, ele derramou seu sangue, por amor a mim, a você, a sua família. Que possamos tomar posse desse sangue precioso de Cristo Jesus, possamos passar esse sangue nos umbrais das nossas portas, que possamos tomar posse dessa tão grande
salvação em Cristo Jesus, santificando a nossa família, evangelizando a nossa família, apresentando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador para a nossa família. Tenha comunhão com Ele, busque em primeiro lugar, para que você possa oferecer aquilo que gerará vida, alegria, ânimo, paz dentro do seu lar. Jesus Cristo, a presença de Jesus. Que a sua família seja uma família abençoada por Deus. Que haja união no seu lar, que haja união na minha igreja, na sua igreja, que haja celebração ao ponto das pessoas observarem essa graça, essa alegria e desejarem participar conosco dessa família bendita. Que haja valorização. Todas as pessoas são importantes dentro do seu lar, apesar dos pesares, e que possamos santificar os nossos filhos, santificar os nossos casamentos, santificar a vida no lar. Que Jesus abençoe muito a sua família nesse mês de maio, que Jesus abençoe muito essa bendita família espiritual, Igreja Presbiteriana Floramar, que o ministério do reverendo João Gustavo seja cada vez mais abençoado, frutífero. Lembrem-se de orar pelo seu pastor, lembrem-se de colocar a vida familiar do pastor diante do altar do Senhor. Quero agradecer muito mais uma vez ao conselho, ao reverendo João Gustavo, e que a graça, a misericórdia, a paz do Senhor estejam com essa igreja e com cada família. Em nome de Jesus Cristo. Amém.